Estamos mais uma vez gravando aqui mais um vídeo. Vamos falar a respeito do divórcio. O irmão Joil diz, é isso mesmo. Mateus, capítulo 19, verso 9 a 12. Vamos começar do 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só pode receber esta palavra assim. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de da mãe, e há eunucos que fora castrado pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber, receba isto. Primeiro Coríntios, capítulo 7, verso 10 e 11. 1 Coríntios, versos 7, 10 e 11. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Romanos, capítulo 7, verso 1 a 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei? Veja só o que Paulo está falando. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Esses são os ensinamentos que Jesus nos deixou. E devemos observá-la, estes assuntos, porque eu conheci pessoas, irmãos, que se dizem irmãos, que se casaram e viveram um ano e abandonaram suas esposas e casaram com outras. Nós nos tornamos rebeldes agindo desse jeito. Para que então Jesus deixou esses mandamentos, esses ensinamentos? Para quê? Se nós não guardamos, se nós não observamos, se nós não cumprimos, se nós não obedecemos à palavra do Senhor, por que nós estamos ostentando o nome de servo de Deus?
Nós temos que ser exemplo. O casamento é para sempre. Porque Paulo disse que a mulher está ligada ao marido todo o tempo que ele vive. Todo o tempo que ele vive. Muitas vezes há dissensões entre nós, há dissensões entre nós. Há problemas no casamento, há problemas. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: não se vence esses problemas sem oração. Eu oro constantemente ao Senhor para que nós dois, eu e minha esposa, nós estamos casados há 54 anos, para que nós chegamos ao fim. Porque é um exemplo que nós devemos dar para os nossos filhos, é esse: ir até o fim. Mesmo em trancos e barrancos. Não dá lugar a Satanás para fazer tais coisas. Porque o Senhor, porque está escrito: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É assim que o Senhor nos ensina. Irmãos, tem muitos pastores que estão no altar, dirigindo o trabalho, dirigindo igrejas, e até ministros, e até líderes, que deixaram suas esposas e casaram com outras. Estão em pecado de adultério. Será que é assim que devemos viver? Que exemplos vamos dar? Como pode um pastor assim dar um ensinamento à igreja? Porque a igreja precisa de ensinamento. A igreja precisa de ensinamento. E aqueles que Deus lhe deu essa capacidade, deve fazer. Deve instruir a igreja. Porque há muitos pastores que não têm capacidade, que não têm o chamado de Deus, que não têm a autoridade de Deus. Eles estão dirigindo trabalho. Os crentes não sabem nada, os crentes não entendem a Bíblia, os crentes não conhecem a Bíblia. Não foi isso que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Não foi essa a responsabilidade que Jesus nos deu. Jesus nos deu uma responsabilidade: ensinar. Se nós temos a capacidade, se Deus nos deu essa capacidade de ensinar, vamos ensinar. E não deixar de ensinar. Eu estarei gravando outros vídeos daqui para adiante, trazendo para a igreja, para aqueles que quiserem ouvir, a palavra verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Estarei gravando outros vídeos. Enquanto o Senhor me der vida, eu estarei fazendo isso. Hoje estou completando 85 anos de idade. Eu agradeço a Deus por esta dádiva que Ele me tem me dado, por essa graça, de que está ainda com energia. Eu agradeço a Deus por isso. Portanto, que o nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe mais e mais. Esteja na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.